Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Eu sou o psicólogo Álvaro Costa, do Espaço Iconicidade, e este vídeo que eu vou fazer é totalmente de improviso, porque eu estou aguardando um paciente chegar, eu vou atendê-lo, e eu resolvi ter essa conversa breve com vocês sobre o sentido da vida, na perspectiva do Viktor Frankl e na perspectiva do Jung, tá? Já deu para perceber que a minha clínica é uma clínica junguiana, tá? E que o canal é um canal que fala sobre Jung em todos os vídeos, mesmo quando Jung não é citado nominalmente, eu falo sobre Jung, né, indiretamente, eu sempre apresento um ponto de vista junguiano. E eu vou ver se eu adoto, inclusive, esse formato mais informal, né? Aqui eu estou em um consultório, aqui tem outro consultório, então entre o atendimento de um paciente e outro eu vou gravar um vídeo, a gente conversa, tá? Fazer uma coisa mais corrida de acordo com o dia a dia e cada vez mais de acordo com a realidade da clínica de psicologia, né? Que é uma clínica que está em movimento. Então eu me sento aqui, converso com vocês, daqui a pouco eu volto e a gente vai entrando em assuntos, tá? Ah, e cada vez mais assuntos diferentes e criativos e interessantes, né? Então, eu acho esse assunto interessante, esse assunto do sentido da vida, porque talvez seja a grande questão que o ser humano se interroga, a grande questão pela qual o ser humano se pergunta, né? Acima dessa questão, possivelmente só há uma, que é sobre a existência de Deus, né? Eu acho que a existência de Deus é a maior de todas as questões filosóficas, psicológicas, teológicas, etc. E a partir dessa interrogação, a existência do sentido para a vida humana, né? Claro que estamos fazendo uma reflexão psicológica. A gente não faz religião na clínica, a gente não pratica religião na clínica, e mesmo quando a gente fala em Deus, né, a gente não está falando de um Deus, de uma religião. A gente está falando da imagem do si mesmo na alma humana, tá? Da imago Dei, ou seja, daquele arquétipo, daquela imagem arquetípica profundamente transformadora e avassaladora com a qual nós, seres humanos, podemos entrar em contato e que é conhecida em todas as culturas. A antropologia afirma isso, tá? E o que é o sentido da vida para Viktor Frankl e para Jung? E qual a diferença de um autor para o outro? Bom, para Viktor Frankl, o sentido da vida é pré-condição para o sujeito. O sentido da vida possui um status que, do ponto de vista epistemológico, chega a ser ontológico, ou seja, chega a ser fundante, cria a existência humana. Não é a existência humana que vai criar o sentido para a vida. É o sentido da vida que vai criar a existência, tá? Um ponto em comum que o Viktor Frankl tem em relação ao Jung é que ambos se utilizam de uma fundamentação, de uma epistemologia kantiana. Porque quando o Viktor Frankl vai colocar o problema do sentido da vida, ele apela para a chamada revolução copernicana no método ou na epistemologia. O que significa isso? Bom, tradicionalmente, né, a partir de crenças e a partir de mitologias fundamentais, a partir de mitos fundamentais culturalmente consolidados, a humanidade acreditou que o Sol gira em torno da Terra, né? A perspectiva geocêntrica, né? Mas aí, com o desenvolvimento da cosmologia, da observação empírica dos astros, né? Com a cosmologia de Galileu, também com os estudos astronômicos de Copérnico, né? Verificou-se que, embora a percepção humana espacial seja uma percepção terrestre, e essa percepção é uma percepção simbólica, que segue, inclusive,
a energia arquetípica de mitos e de arquétipos psicológicos, né? Eu já estou sendo junguiano, né? Na minha fala, o mais correto seria uma perspectiva heliocêntrica, ou seja, que a Terra girasse em torno do Sol, né? Então, esse é o modelo que nós trabalhamos hoje de astrofísica, que não é exatamente o modelo de Galileu, que não é exatamente o modelo de Copérnico, mas que eles já estavam mais próximos do modelo cosmológico contemporâneo, né? Levando em consideração que estamos falando de ciência, e amanhã ou depois pode vir outro astrofísico, outro cosmólogo, criar uma teoria tão interessante quanto a de Galileu, quanto a de Copérnico, quanto a de Newton, quanto a de Albert Einstein, né? E nos levar a perceber um outro universo, né? Com outras possibilidades. Isso sempre é possível em ciência. Tá? E o sentido da vida, por estar impresso, né, nessa virada epistemológica, ou seja, produz o sujeito do conhecimento, que não é mais aquele sujeito passivo, que simplesmente os objetos vão orbitar em torno dele, mas sim aquele sujeito que está constantemente tentando conhecer, constantemente orbitando em torno do mundo, em torno dos objetos, tá? Vai desenvolver uma múltipla perspectiva, uma múltipla e paradoxal perspectiva em relação ao mundo. Tá aí, por exemplo, quando Kant vai falar das antinomias. Antinomias, as leis contrárias, os paradoxos, né, que vão influir na prática da psicoterapia, segundo o próprio Jung, são consequências dessa virada epistemológica. Tá? Então, se nós podemos falar em revolução copernicana no que diz respeito ao sentido da vida, segundo Franklin, não é que nós, sujeitos, vamos ter que criar esse sentido, mas sim esse sentido vai nos criar. Esse sentido é pré-existente, esse sentido existe anteriormente como fundamento da nossa existência e das nossas possibilidades, como se fosse uma espécie de mandamento divino ou de imperativo categórico. Né? Psicologicamente é sempre bom a gente falar o como se fosse, porque nós não estamos tratando de filosofia, mas sim de psicologia. Né? E aí um exemplo prático para a gente entender, bem prático, bem pé no chão, porque eu sei que às vezes a gente utiliza de uma retórica um pouco difícil, né? Um pouco complexa, hermenêutica, virada ontológica, virada epistemológica, revolução copernicana. Bom, essa semana eu vi muita gente colocando na internet, nas redes sociais, uma frase do Batman, que é aquele personagem que se veste de morcego, né? O Batman, né? Que era uma luta do Batman contra o Super-Homem, o Batman batendo no Super-Homem, né? Que eu acho bem estranho, né? O Batman batendo no Super-Homem, né? Porque o Super-Homem derruba o Batman com um peteleco, né? É mais ou menos, talvez eu faça vídeo sobre isso, como o King Kong e o Godzilla, né? Talvez eu faça vídeo sobre isso, porque fala muito da nossa alma contemporânea, né? E aí, eu vou falar, porque tem que ser popular. Até o Thiago Leifert, do Big Brother, que é aquele cara que apresenta o Big Brother, citou a frase do Batman. E a frase do Batman é: crie o sentido da vida à força. Você tem que criar o sentido da vida na força. Como que fala assim? Crie na porrada, né? Crie na força. Bom, Viktor Frankl não iria concordar com essa frase do Batman e que as pessoas estão postando nas redes sociais. Por quê? Porque para Viktor Frankl não é necessário você criar o sentido da vida na porrada, na força, e nem é necessário você criar o sentido da vida. Por quê? Porque é o sentido da vida que vai criar você. O sentido da vida é anterior à tua própria existência e é condição da sua própria existência. Basta você reconhecê-lo enquanto tal. E como é que você o reconhece enquanto tal? Quando a vida te coloca um problema universalmente reconhecido que você vai ter que responder em linguagem clínica com a tua subjetividade, e essa resposta que você vai dar a um problema que a vida te coloca, você vai estar reconhecendo a existência de que a vida há um sentido e que esse sentido se impõe objetivamente à nossa vida. Não é simplesmente uma invenção, não é uma criação do puro subjetivismo
O terapeuta não vai chegar para o seu paciente e dizer, olha, cria aí o futuro para a tua vida, ou então, já estamos terminando a sessão, essa semana tu cria um futuro para a tua vida, semana que vem tu traz, para a gente conversar. Bom, não é que vai funcionar assim. É que o terapeuta e o paciente vão descobrir, de acordo com o discurso do próprio paciente, tá aí que logoterapia tem a ver também com terapia do discurso, né? Como objetivamente o sentido da vida se apresenta para esse sujeito. Eu pretendo fazer vários vídeos sobre esse tema, com Viktor Frankl, inclusive. Eu já publiquei um livro sobre Viktor Frankl. É um livro bem antigo, faz 20 anos que eu publiquei esse livro, né? Na verdade faz 19 anos, porque foi em 2002. Então a gente está em 2021, faz 19 anos, vai fazer 20 anos ano que vem. E eu posso até mostrar o livro e comentar alguns trechos do livro. E esse livro teve como editor o Tarcísio, da Livro 7, grande amigo meu, que faleceu por conta de Covid-19. Né? Eu estou aqui no meio, tem gente que passa, fala no corredor, é a clínica, gente. Então, voltando. E como é que Jung entende o sentido da vida? Bom, Jung vai ter uma perspectiva um pouco diferente da perspectiva do Viktor Frankl. Claro que a biografia do Viktor Frankl tem um elemento, né, que falta na biografia do Jung, porque o Viktor Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração, né, e o Jung sofreu também com o nazismo, não tanto quanto o Viktor Frankl, e o Jung sofreu dos dois lados. Jung foi caluniado pelos nazistas e foi caluniado pelos antinazistas. Né? E Jung tem uma questão bem específica, que depois eu posso até fazer vídeo, porque ele foi mal compreendido por ambos os lados. Né? Eu até desconfio que, por ser um autor tão paradoxal, as pessoas mal compreendem o Jung, porque como a consciência possui um aspecto unilateral, a gente tende a enxergar só o nosso próprio ponto de vista e a não conseguir assimilar o outro, que forma o paradoxo. Ou seja, a gente sombreia o ponto de vista antinômico ao nosso, oposto ao nosso, e fica apenas com o Jung que a gente consegue perceber. Então, o que a gente percebe do Jung é sempre uma parte do Jung que precisa ser complementada dialeticamente pelo seu oposto. Né? E essa questão de complementar dialeticamente pelo seu oposto dá a chave para a compreensão do sentido da vida no Jung. Por quê? Porque o Jung vai afirmar o sentido da vida, mas o Jung vai afirmar também a falta de sentido da vida. Como assim? Porque Jung é dialético. O método de Jung é dialético. A gente só pode afirmar que existe sentido para a vida se a gente afirmar também que a vida não tem sentido. Ou seja, se eu disser a você, a vida tem sentido, é verdade, a vida tem sentido. E se eu disser a você, a vida não tem sentido, é verdade também, a vida não tem sentido. A vida é essa luta. Para Jung, a vida é essa luta entre sentido e não sentido. E aí o Jung vai falar uma coisa interessante em uma das suas cartas. A gente espera que o sentido da vida prevaleça. A gente espera que nessa luta entre o sentido e o não sentido, entre o Godzilla e o King Kong, entre o Batman e o Super-Homem, a gente espera que nessa luta alguma coisa faça sentido. E aí, por exemplo, na natureza da psique, quando Jung vai falar sobre os sonhos, o Jung vai dizer que, olha, eu não tenho nenhuma teoria pronta e acabada sobre sonhos. Eu não tenho uma teoria dos sonhos. Mas eu parto de um pressuposto, que os sonhos possuem sentido. E na vida simbólica, o Jung vai dizer que tudo é Maya, ou seja, a deusa da ilusão hindu, tudo é Maya perante uma única coisa, que a nossa vida tenha sentido. Né? Então, para Viktor Frankl, não faz sentido falar que a vida não faz sentido. Por quê? Porque para Viktor Frankl, a vida sempre faz sentido em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, porque o sentido é uma condição pré-definida, pré-estabelecida da própria existência humana. Para Jung, faz sentido você falar que a vida não faz sentido.
Agora, para Jung, só faz sentido você falar que a vida não faz sentido se a vida fizer sentido, né? Então, Jung é dialético, Jung é muito mais paradoxal do que Viktor Frankl. E para Jung, você pode criar sim um sentido para a vida. Para Viktor Frankl, você não cria o sentido da vida. O sentido da vida é que cria você, né? Para Jung, você pode criar o sentido da vida. E como é que você cria o sentido da vida? Você cria o sentido da vida para Jung a partir de uma atitude simbólica, né? E aí eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre como criar um sentido da vida. Citei o Nietzsche, a questão da transvaloração dos valores, né? Também falei vídeos sobre suicídio e tem muitos vídeos sobre a clínica do sentido em Jung aqui no canal, né? É possível criar o sentido da vida a partir de uma atitude simbólica, que a gente vai encontrar no sagrado, na religião, né, nos ritos, e que a gente vai encontrar principalmente em nós mesmos. Porque a gente não precisa procurar em uma cultura muito distante um símbolo que vai habitar a nossa própria alma, que vai aparecer no nosso inconsciente por meio dos nossos sonhos e das nossas fantasias. O autoconhecimento em Jung não é esse autoconhecimento que a gente vê por aí, de negar a sua vulnerabilidade, né? Ou seja, eu não quero falar palavrão, né? Ah, mas seja F, você tem que ser F, né? Sim, mas nós fazemos terapia porque nós não somos F. Nós fazemos terapia porque nós somos pessoas vulneráveis. Nós fazemos terapia porque nós adoecemos. A terapia é a marca da nossa vulnerabilidade, né? E por meio de uma atitude simbólica, ou seja, o símbolo como uma ponte entre a consciência e o inconsciente, nós podemos entrar em contato com esse material precioso que dá origem aos nossos sonhos. É isso, pessoal. Muito obrigado.